salzinho. Vocês viram que a palavra de Deus, Jesus falando que nós é igual o sal, né? Então logo eu imaginei que o sal é muito bom. Quem quer partilhar comigo? Vamos comer sal? Vocês não gostam de sal? Mas Jesus falou que é uma coisa boa. Vocês viram que ele na palavra dele? Nós somos sal. Então eu vou comer logo um pote, depois outro. Não dá para comer sal, né? Mas ele é bom. O sal na medida certa, né? E não só. O sal por si só, ele não brilha. O sal, ele é o tempero. Então, já que vocês não querem comer sal comigo, e eu também não vou comer, né? Já vocês não querem comer, eu não vou comer também. Vamos entender um pouquinho o porquê que Jesus, ele fez, ele trouxe essa metáfora, né, para a igreja, que somos o sal da terra e somos a luz também, né, do mundo. Para nós entendermos o sal, primeiramente, vamos entender a época. Vocês sabem que na época de Jesus, quando ele falou essas palavras, ele estava sentado em um monte. Então ali ele citou várias palavras. Uma delas foi a que a irmã leu no começo do culto, onde falava as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E assim, o Senhor, dando sequência a essas palavras, logo ele disse, estavam os discípulos todos ao pé do monte ali, e ele fez menção dessas palavras: vós sois o sal da terra. Vocês sabiam que na época de Jesus o sal era muito caro, era muito precioso? Tanto é que na cultura dos judeus, na época de Jesus, eles davam um valor imenso para esse produto. Vamos ver, eles tinham um dito até entre os romanos lá também, que nada era mais útil do que o sol e o sal. Então eles tinham, como tanto é que de tanto que ele era apreciado, hoje em dia a palavra salário, né? Ela veio da palavra sal, então ele era algo de valor. E lá no templo onde Jesus ele estava, tinha um mármore, era um lugar. Então vocês viram que eles falavam assim: se o sal ele não for bom, ele é jogado para os homens pisarem, né? Vocês viram algum lugar por que nós pisamos sal? Isso faz parte do costume daquele povo, daquela época, o povo judeus. Então, quando os salos eram armazenados em grande quantidade, e ele era muito precioso, porque ele era usado para vários costumes que eles tinham. Mas, em dado momento, o sal, o rapaz ia pegar o sal lá, ele não prestava. Então esse sal, ele era jogado no chão para os homens serem pisados. Lá no templo, vocês imaginem, o templo, ele tinha uma pedra de mármore bem grande assim. E quando chovia, pensa bem, aquilo ficava muito liso. O sacerdote, o rapaz ia lá, lendo o pergaminho bem tranquilo, né? Aquilo era liso e de repente estava deslizado. E hoje nós estamos vendo os irmãos fazer as calçadas ali. Vocês podem ver que são um piso que é antiaderente, fala, né? Então naquele tempo não tinha isso, então era um piso liso. Então o costume daquele povo na época era jogar sal para que não deslizasse. Então daí que veio o costume de que
aquele sal que não presta, aquilo que foi insípido, era jogado no chão para que desse um pouco de aderência e as pessoas não caíssem, né? Então, aí vem o costume de outro, foi até por isso que Jesus fez menção dessa ideia de para que serve mais a não ser jogar lá para que os homens pisem, né? Então, o que nós queremos ser? Um sal que tem utilidade ou aquele sal que é pisado pelos homens? Então, aquilo também tinha relação com o rito mais sagrado, né? Ali no livro de Levíticos, o Senhor, quando ele estava passando a instrução a respeito dos sacrifícios, os cereais, tinha que ter também o sal. Então, Deus, ele já, desde o início, para aquele povo, o sal, o povo dos judeus, desde o início já era algo muito importante. Por isso que nós estamos entendendo, né, o que quer dizer o sal. A gente não pode ter muito, uma palavra um pouco maçante, não consegui colocar muito de uma forma dinâmica para explicar, né, o contexto histórico. Mas também o sal, como as crianças também não sabem, na época não tinha geladeira. Naquela época de Jesus, as coisas eram conservadas no sal, uma forma de armazenar as coisas para não estragar, ficar aquele mau cheiro. Por exemplo, uma carne, alguém já deixou a carne fora da geladeira e ficou com mau cheiro? Eu creio que para as crianças é complicado, mas sim, o sal tinha essa função de conservar as coisas. Outro detalhe do sal, agora, ele também, para o povo judeu, olha só porque ele era tão importante, ele refletia, ele trazia à memória a aliança que Deus fez com o povo de Deus, a aliança que Deus fez com a humanidade, porque ele também traz ele traz menção de algo eterno, ele traz menção de algo para sempre. Era a aliança que Deus fez para conosco, uma aliança eterna. Então, até por isso que Deus manda colocar o sal lá no sacrifício, no holocausto, para que faça menção desse detalhe, que é uma aliança eterna que o Senhor tem feito para a humanidade. Então, além de, como nós sabemos que o sal não é para comer de colher, né? Eu quis mostrar para vocês. Além de, ele é tempero, ele também conserva, ele tem umas características peculiares. Por exemplo, o sal também não aparece. Quando você coloca ele em um alimento, ele em si, ele dá sabor para aquele alimento, mas ninguém vê o sal. Simplesmente, ele é algo que traz sabor para as coisas, para a vida, mas ninguém vê o sal. Então, eu comecei a entender já por que é que Jesus ele fez essa menção para nós. A gente sabe que o mundo em si, ele cheira mal aos olhos do Senhor. O mundo em si, sem a palavra de Deus, o mal, ele é terrível. Então, o que aconteceu? Deus, ele tem colocado sal sobre a terra. Quem é esse sal? Somos nós, para que nós possamos também trazer sabor para esse mundo, porque os prazeres do mundo, eles não trazem, os prazeres do mundo, eles não são suficientes para preencher o vazio da alma do ser humano. Então, a humanidade é como, sem Deus, é como você comer uma pipoca sem sal. É como você comer um feijão cozido ali, que eu amo, feijão carioca, meu Deus do céu. A nossa Sônia sabe fazer, perdoa.
Porque não já sai do lado. Mas sim, imagina se ela faz aquela maravilha e não coloca sal. Não fica bom. Assim é o mundo sem Deus. Ele não tem sabor por si só. Se não for a misericórdia de Deus, o que será de nós? Aqui fala sobre conservar. Vocês sabiam que a terra em si, Deus ainda não destruiu essa terra, porque existe sal. Existe, vocês crianças, que estão trazendo ainda sabor, ainda vocês estão, a terra ela não se degenerou ainda por si só, porque a palavra de Deus, luz do mundo, é a palavra de Deus, é o que está em nosso coração. Cada vez que a gente tenta trazer uma palavra, a gente demonstra o amor de Deus para uma pessoa, isso é agradável aos olhos do Senhor. Então faz com que o Senhor, Ele aplaque a sua ira, porque a terra está guardada como um tesouro para ser destruída, porque este sal um dia será arrancado da terra. Então nós somos o sal da terra. E outra, ele não aparece, eu já falei, né? É uma coisa que é interessante. Nós somos servos de Deus, aonde nós formos, mas nós não fazemos a bondade com as pessoas, nós não praticamos o bem porque nós queremos aparecer. Simplesmente nós fazemos porque faz parte da essência, porque estamos ligados em Cristo. Isso quer dizer que praticamos, colocamos sabor na vida das pessoas sem que nós sejamos o destaque daquela situação. Ele tem um alto valor proporcional. Vocês sabem que para você cozinhar, fazer um risoto, uma panela bem grande de risoto, aquilo vai quantos quilos de carne? 3 quilos de carne, vai meio 1 quilo de arroz, né? Aquilo vai muitas coisas. E sal, o que vai? Uma colherzinha. Ou seja, uma pitada de sal é capaz de temperar uma panela enorme de risoto. Assim somos nós. Às vezes esperamos, as pessoas esperam de nós que façamos grandes obras, mas às vezes uma coisa, um detalhe, aquilo é capaz de temperar uma escola onde nós estivermos, aonde não tem Deus. Você está no seu trabalho, pessoas incrédulas, um gesto seu muitas vezes é capaz de tomar uma proporção que nós não imaginamos, porque isso reflete as coisas de Deus. Eu quero pedir para o Natan, traz um livro para mim. Eu quero fazer uma comparação para a gente entender um pouquinho mais o porquê que Jesus falou que nós é o sal. Olha, o sal. Digamos que tem o sal bom, né? E o sal ruim, sal mau, reflete trevas, ó. Consegue? As crianças ali também, podem ver? Né? Vocês me ajudam a nós definir o que é um sal bom? Sabe que tem um sal que não presta, ele vai servir só para pisar, para não deslizar lá, né? Mas tem um sal que é algo rico. Ó, birra, comecei já bem, hein? Birra é um sal bom? Falar palavrão é um sal bom? Não? Então, essa pitadinha de sal aqui, se você coloca, é um sal ruim. Você coloca na comida, você coloca o que for, não vai funcionar. Trevas. Ó, alegria da salvação. Alegria da salvação. Nós somos alegres porque Deus, Jesus nos salvou. As pessoas, quando você está passando na escola, quer você contente, independente se as coisas estão boas ou não. Ah, sim,
Ah, não tem aquela sandália que eu queria, mas Jesus me deu essa aqui, está tudo bem. Você tem alegria no seu coração. Honrar o pai e a mãe é um salvão. Então, cada vez que você honra o teu pai e a tua mãe, e as pessoas de fora olham aquilo, acham lindo, isso é uma pitadinha de sal que você está dando na vida daquelas pessoas. Você não está nem aparecendo, faz parte de você. Você está dando uma pitadinha, honrando a alegria da salvação. Salvão, né? Perfeito. Brigar é salvão. Fofoca, sal ruim. Vamos, trevas. Pegamos respeitar o professor. Quem respeita o professor aqui? Nossa, que bênção, hein? Algumas vezes vai dizer se é verdade. O bom perfume de Cristo, né? Aquilo que a gente exala, o bom perfume de Cristo. Então, quando você respeita o professor, você está colocando uma pitadinha de sal. E as pessoas que estão olhando falam: olha, que legal, eu quero ser assim. Ou seja, você está colocando um sabor. Sempre aquela bagunça, aquela algazarra, mas de repente chega lá e respeita. Isso faz a grande diferença. Então, respeitar o professor é um salzinho bom, hein? Você temperou. Assistir o que não agrada a Deus. Sabe que muitas vezes a gente fica com o celular em casa ali, e o pai não está vendo, e de repente começa e vai passando os vídeos, e a mãe tinha falado que não era para assistir aquele vídeo, mas a mãe não está aqui agora, eu vou assistir. É um salvão? Quando você começa a pegar aqueles costumes ruins, você está ensinando que é um salvão? É um sal ruim. Orgulho é um sal ruim. Perdoar os amigos é um salvão? Você perdoa. As pessoas falam, falar com Deus, orar, é um salvão. Prestar atenção, salzinho bom. A pessoa dá a importância porque as pessoas falam. Falar de Jesus é um salvão. Dividir os brinquedos, né? É um salzinho bom. Então, mentir, um sal ruim, Então tá, nós entendemos o que vem a ser o sal bom e o sal ruim, não é verdade? Olha só, assim como o sal, vocês viram que a gente consegue aprender muito com essa história do sal. O sal, ele tem todas essas coisas, mas a luz também não é diferente. Eu vou mostrar para vocês como tem alguma semelhança. Irmãos, cada um. Olha, que trevas. Aconteceu, meu irmão, obrigado. Agora que nós fomos notar a escuridão, antes, vocês ficaram olhando para a lâmpada, admirando ela? Não, é a função dela. Nós estamos acostumados, mas de repente nós nos demos conta dela porque apagou, ficamos em trevas. A luz, acabou a luz, meu Deus. Ou seja, ela não aparece, ela está ali fazendo a função dela, está iluminando, mas ela não é o foco da nossa atenção, ela está iluminando. Assim, por isso que Jesus provou: vós sois a luz do mundo, o mundo anda em trevas. E cada vez que nós trazemos uma mensagem de conforto para o coração de uma pessoa, você está trazendo luz, mas as pessoas do mundo estão tão acostumadas com essa porção que Jesus mandou, que eles nem ligam. Você não faz diferença, muitas vezes, inclusive mataram a Cristo. Olha só como que o ser humano é, ele não presta atenção, e a luz está sobre ele. Então existem semelhanças. Por exemplo, nós falamos do não aparece, olha, não tem, ou seja, é necessário se misturar de uma certa forma. A Bíblia fala assim: nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então, muitas vezes não tem como nós se separarmos, se isolarmos do lugar. A luz, ela vai brilhar em meio às trevas. O sal, ele vai temperar o que não tem sabor. O que adianta o sal se ele não for colocado na comida? Então nós temos que fazer testemunhar de Cristo em meio. Irmãos, o tempo passa tão depressa. Eu vou dar uma adiantadinha aqui.
segunda dinâmica com os irmãos a respeito da luz e o sal. O 2 lá. A gente está correndo um pouquinho, os horários bateram. Eu quero que as crianças entendam qual semelhança é a luz e o sal. Por que Jesus fez essa comparação? Olha só, isso aqui é importante. Vocês sabem que o homem, ele pecou. E nós perdimos o contato com Deus por causa do pecado. Veio Jesus e nos conectou direto com Deus novamente. Vocês sabem disso, né? Que através de Jesus nós temos acesso a Deus. Então vamos conectar. Jesus nos conectou a Deus. Então, Ele derramou o seu Espírito Santo sobre nós, sobre toda a humanidade. Porque aqui o nosso vê a luz. Jesus nos conectou ao céu, derramou o Espírito Santo. O que está faltando? Está faltando a minha parte. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o sal, eu tenho que temperar. Então, passamos a ser a luz do mundo, uma vez que nós usamos o que Deus nos tem ensinado através da sua palavra. A palavra de Deus fala assim que luz para os meus pés é a tua palavra. Uma vez que nós passamos a exercitar, andar segundo a palavra de Deus, então, ou seja, o Jesus ele conectou a todos que quiserem ter acesso a Deus. O Espírito Santo ele está aí, batendo no coração de quem quiser, também o tempo inteiro. O que falta? Falta eu viver, falta eu viver todos aqueles atributos que nós fizemos aqui no Salmo, que está na outra caixinha. Eu tenho que praticar isso que o Senhor nos ensinou. Nada adianta. Aí sim seremos luz perante os homens, tá, né? Vocês sabem que as trevas, ela é terrível. Um dia essa luz ela vai se apagar. Feliz daquele que entendeu essa mensagem e viveu o que o Senhor ele nos tem ensinado. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.